Olá! Agora na nossa sétima aula nós vamos ver como funciona o cálculo diferencial dentro do Octave e isso, como eu disse antes, né, ele é um dos grandes motivos de você aprender a usar Octave, porque é muito mais fácil você utilizar o cálculo diferencial, né, calcular limites, derivadas, integrais, utilizando o Octave. Isso quando você compara com outros compiladores ou outras linguagens de programação, você tem uma forma muito mais facilitada por aqui. Então nós vamos ver em seguida como isso funciona. E para isso nós vamos usar finalmente as tais das variáveis simbólicas, né? E o que eu quero dizer com variável simbólica, né? Como o nome diz, ela vai ser um símbolo, né? Ela vai ser um conceito de valor. Ela não vai assumir um valor específico. Ela sim vai atuar como, né, como esse tal de conceito. E, por exemplo, quando eu tenho uma função, né, uma função real, no caso uma função f que atua em relação a x, né, x é como se fosse um espectro de valores, né, eu não posso dizer que x é igual a tanto, porque x vai variar, né, então essa variação, né, ela faz com que o tal do x seja um símbolo, né? Ele seja como se fosse, eu estou representando aqui com uma letra algo que pode ser inúmeros valores, né? Que podem ser infinitos valores. Então, quando eu uso simbólica, né? Quando eu uso uma variável simbólica, eu não estou usando o domínio específico, né? Como a gente viu na aula passada, utilizando polinômios, eu preciso declarar o domínio com todos os valores que vão ser utilizados, né? Com a simbólica, ela é um conceito de valor. E ela faz parte de um pacote, né, que nós chamamos de symbolic, né? Na verdade é o nome do pacote. E, né, como todo compilador é formado por um grupo de pacotes, a variável simbólica está contida nesse pacote e ele precisa ser declarado antes que você use ela, com esse comando, né? pkg load symbolic. Então, tipo, ele significa que você está carregando, né? pkg é para package, né, que seria o pacote, e load seria carregar, né? Então, você carrega o pacote symbolic. E como exemplo, né, a gente pode criar uma variável simbólica x e utilizando o comando simx, né? Então, ele demora um tempinho para processar, mas ele cria, tipo, em questão de alguns segundos, ele cria uma variável simbólica. Então, a gente pode começar utilizando os limites, né? Essa aula aqui vai ser bem mais simples, porque as funções, né, os comandos que nós vamos usar são poucos. Então, para limite, nós vamos usar o comando limit, né? O limit, que, enfim, do inglês, ele se escreve dessa forma, sem o E. Então, podemos calcular o limite utilizando esse comando, né? Isso para uma função de uma variável só. Então, nós utilizamos função, né, dentro do parênteses a função, primeiramente, depois a variável e, por fim, o valor. Né? A nossa função, nós vamos declarar ela utilizando essa variável simbólica. Então, se eu tenho uma variável simbólica, né, simx, por exemplo, eu posso usar esse x para criar uma outra variável simbólica que depende dela, e essa variável simbólica vai ser a nossa função. Então, eu crio uma função que seria, por exemplo, um 8 vezes x, e o f, né, esse f que é igual a 8 vezes x, ele vai ser uma variável simbólica também, né, porque ele depende de outra para existir. Então, o número de valores que ele vai assumir também é infinito. E nós vamos utilizar essa função, que é a nossa variável simbólica que depende de x, né, ela é dependente, a nossa variável independente, que vai ser o próprio x, ou qualquer outro nome que você utilizar, e nós vamos ter o valor para qual essa variável está tendendo, né? Então, se um limite qualquer, né, por exemplo, limite de 1 sobre x quando x vai a zero, né? Então, no caso, nós colocaríamos aqui a função, né, 1 sobre x, depois o x, que é a variável que nós vamos calcular em relação, e o valor para onde esse limite está tendendo, que seria o zero. Para limites laterais, isso limites laterais eu quero dizer, por exemplo, para 1 sobre x, eu preciso saber se x está tendendo a zero pela esquerda ou pela direita, porque os resultados do limite vão ser diferentes. Então eu especifico a distância escrevendo left para a esquerda, né? Ou seja, ele se aproxima pela esquerda, eu uso left. Quando ele se aproxima pela direita, eu uso right. Então,
que são respectivamente as traduções, né, de esquerda e direita para o inglês. E ela vai me retornar um valor simbólico, né? Esse resultado ele vai assumir uma propriedade de uma variável simbólica. Então, nós temos também a derivada e a integral, né? Para a derivada, nós vamos usar o diff, que calcula diretamente a derivada da função que nós vamos utilizar. Então, eu primeiro declaro a função, depois eu ponho a variável em relação a que eu estou calculando, né? Por exemplo, se eu tivesse uma função de mais de uma variável, né? Uma função, por exemplo, 2 vezes x vezes y, eu declaro qual é a função que eu estou calculando a derivada, né? Então, se seria o x, o resultado vai ser 2y, e se seria o y, o resultado vai ser 2x, né? Então, essa especificação de qual é a variável que eu estou utilizando, pela qual eu estou derivando, né? Ela é muito importante para não acontecer algum erro. Nós temos o Polider, ou Polider, se você preferir, né? E ela vai utilizar como argumento um vetor, né? Então, para que nós vamos usar um vetor? Lembra que na aula passada eu ensinei uma forma de você utilizar polinômios com apenas um vetor, né? Onde cada vetor é o valor de um dos coeficientes do nosso polinômio. Então, ele vai pegar um desses vetores, né? Um vetor para um polinômio qualquer, e ele vai retornar a derivada daquele vetor, né? Então, que vai ser um vetor também, né? Então, você não precisa utilizar variáveis simbólicas para usar esse programa, mas você só pode fazer isso com funções algébricas, né? Funções desse tipo. E nós temos também a integral. Para calcular a integral, a gente vai usar int, né? Então, vai ser int, função e variável, assim como a gente fez em diff ou em limit, né? Então, nós vamos utilizar dessa forma. Para uma integral definida, né, ou seja, uma integral que eu quero um valor, né, específico, eu tenho um limite de integração, por exemplo, uma integral que vai de A a B, que vai de 0 a 1, ou de -1 a 1, eu consigo usar int, função variável, depois o limite inferior e após isso o limite superior. É importante você não trocar essa ordem, porque o resultado vai ser diferente com certeza. 3, 2, 1. Então, agora no Octave nós vamos utilizar esses comandos, né, para ver como funciona. Primeiramente, como eu disse, nós precisamos carregar esse pacote, né, usando o package load symbolic. Então, ele vai carregar esse pacote, né? Agora que ele está carregado, eu posso utilizar os nossos comandos sims, né, para criar uma variável simbólica. Então, eu tenho sim_x, né? Então, ele vai demorar um pouquinho aqui. Você vê que eu não consigo digitar. E ele está processando para criar essa variável. Pronto, está aí a nossa variável simbólica, né? Então ele criou aqui o x da classe sim, né? Ou seja, é uma variável simbólica de uma dimensão. Qual é o valor dessa variável? Olha aqui, ó. Ele não tem um valor, né? Então ele é um conceito, né, de valor. Então ele pode assumir qualquer valor. Então, primeiramente nós vamos declarar nossa variável, né, simbólica, e depois nós vamos utilizar ela para criar uma função. Então f vai ser igual a 1 sobre x, né? Então, eu criando essa variável simbólica, você vê que ele exibe aqui todo bonitinho, né, da forma que você escreveria, né? Então, ele criou uma função que também é simbólica, olha só, né? Todas elas são simbólicas, né? Até a nossa resposta aqui que ele criou, ela é uma variável simbólica também. Então ele cria aqui essa função e agora eu vou usar o limite para calcular essa função. Então nós vamos calcular os limites laterais dessa função e isso significa que eu vou utilizar f, né, x, ou seja, a nossa função, depois a variável independente, né, a variável que rege essa função, e nós temos um valor, né? O valor pelo qual esse limite vai tender é para zero. Porque, teoricamente, se essa função está tendendo a zero, né? Se o x está tendendo a zero, na verdade, essa função ela tende para o infinito.
Porém, se você olhar o gráfico dessa função, você vê que dependendo da direção que ela se aproxima, ela assume valores diferentes, né? Então, é o infinito, mas pode ser mais infinito ou menos infinito. Então, eu vou calcular p com o limite se aproximando pela esquerda, né? Perdão, eu esqueci de escrever o comando, né, da forma entre aspas, então x 0 e agora left utilizando o aspas simples, né? Então agora eu consigo dar enter e demora um tempinho para processar e nós temos aqui o limite, né, que o resultado, né, ou seja, o limite para essa função quando ela se aproxima de zero. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, ele é menos infinito. Por quê? Bem, né, cálculo básico. Se o x tende a ficar cada vez menor, mas se ele se aproxima de zero através de um valor negativo, então o resultado vai continuar sendo negativo, só que cada vez o módulo dele vai ser cada vez maior, né? Então o menos sai, o módulo dele vai tender a ser maior. Então o resultado vai ser menos o infinito. E se eu calcular o limite pela direita, né, ele vai ser mais infinito. Pronto. Então nós temos os dois limites, né, os limites laterais dessa função. E agora, se nós utilizarmos as funções para derivada e para integral, né, então eu vou criar uma outra função, uma função que vai ser 2 vezes x elevado ao quadrado, né, e aí eu vou abrir parênteses aqui, né, vou abrir esse parênteses porque eu vou somar isso daqui com um x qualquer, né, um x ao cubo, certo? Então, criando essa função, eu vou ter x ao cubo mais 2 vezes x ao quadrado. Então, se eu quero derivar essa função, né, eu coloco aqui diff, a função, né, no caso vai ser a g, e a variável pela qual eu estou derivando. E o resultado vai ser 3x ao quadrado mais 4x. Se eu quiser integrar, eu faço g e x, né, integral indefinida, certo? Então o resultado vai ser esse. Mas se eu quiser calcular a integral definida, vai ser g, x, limite inferior, né? Eu quero calcular para 0 e eu quero calcular o limite superior sendo 1. Então o resultado vai ser 11 sobre 2. Se eu tivesse uma outra função, né? No caso eu vou utilizar aqui sims para criar uma outra variável que é o nosso y. Então eu vou ter uma função aqui que vai ser h, que é igual a 4x, né, 4 vezes x, vezes y, né, e esse y vai estar elevado ao quadrado. Então eu tenho aqui 4xy ao quadrado, certo? E agora eu quero derivar essa função. Eu vou derivar a função h em relação a x. Então eu tenho 4y ao quadrado, certo? Mas se eu quisesse derivar em relação a y, eu faço dessa forma aqui. Então eu tenho que é 8xy. Então é importante você declarar a função e isso também vai se aplicar para funções de várias variáveis. Então essa é a nossa aula por hoje. Eu espero que você tenha compreendido da melhor forma esse assunto. Então, essa parte aqui vai ser muito importante durante os primeiros semestres da faculdade, porque facilita muito o seu trabalho. Se você está com dúvida sobre alguma coisa, ou você vai utilizar um programa, com, por exemplo, um conceito estranho que vai usar derivadas, né, que vai usar cálculo básico, esse aqui é o caminho. Então, é dessa forma que você utiliza cálculo diferencial no Octave e acaba facilitando a sua vida, né? Então, muito obrigado pela sua atenção.